A DUFG, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Uma história de lutas e grandes realizações. A história da ADUFG está intimamente ligada à história do nosso país. Com 40 anos de atuação, o sindicato surgiu como uma associação por meio de muita garra e empenho de seus fundadores. No começo, era apenas uma sala emprestada pelo curso de medicina. Era um período turbulento e cheio de dificuldades. Apesar do cenário, era urgente estabelecer um movimento que contribuiria efetivamente com os professores da UFG. A DUFG 40 anos, uma história de lutas e grandes realizações. A administração pública brasileira é uma confusão, viu? Eu era estatutário em São Paulo, vim para cá como celestista e tive que me adaptar. Em 78, pus na cabeça que era chegado o momento da gente criar uma associação. A federal começa a sofrer um grande aperto em termos salariais e tal, que é uma maneira de você ter de matar as coisas. Muita gente saindo e a gente começa a se organizar nacionalmente. E, na verdade, o que mobilizava muitos professores era a questão salarial. Eu estava fazendo mestrado em São Carlos, em 78, 79, e aí tive contato lá com o pessoal da Universidade Federal de São Carlos. Começou a organizar associações de docentes e tal, e trazia essas ideias para cá, né? Começava a movimentar o Brasil todo, né? Porque nós já tínhamos perdido vários professores das universidades todas, né? E formamos a ADUF, né? E põe o Hélio Furtado como presidente provisório. A universidade na época devia ter uns 1.000 e tantos professores. Só aceitaram, no duro mesmo, participar da associação, na época associação, 120 e poucos professores. À medida que a instituição foi crescendo e ganhando uma dimensão de caráter público e respeitada, né, também a adesão, né, e a presença nas nossas assembleias, elas começaram a ser mais, quantitativamente maior, né? Quando vai crescendo aí, os salários estão chegando um momento assim, insustentáveis e tal, vai surgindo o clima da greve. Estava na minha sala conversando e o pessoal, não dá para aguentar mais e tal. Daí, não, vamos fazer a greve. Aquela greve saiu ela saiu primeiro no Instituto de Matemática e Física aqui, né? Notadamente professores que tinham famílias, os salários eram muito baixos. Um dia, assim, de desespero, saiu a greve, né? E teve um apoio, assim, muito geral. Essa greve que estoura no Brasil inteiro. Foi a primeira greve de servidores públicos nacionais, né? Eu não tenho dúvidas de que eram mais de 100 pessoas envolvidas nessa mobilização que a gente fazia nas ruas, no domingo, no sábado. Na greve de 81, eu coordenei o comando local de greve. Então, o comando ainda era uma entidade fluida, formada por pessoas que iam das assembleias para essa instância de decisão. Então a UFG parou. E depois da UFG foram aderindo ao movimento várias outras universidades, até que todas elas pararam. Nós criamos a primeira greve nacional e criamos também um movimento que até hoje é chamado de movimento docente. Eu representava o comando, cheguei na Assembleia para apresentar a proposta de fim da greve. E a gente tinha uma relação muito boa na universidade, todo mundo assim. A hora que apresentei a proposta foi um silêncio sepulcral. A professora Mindé, não sei se ela vai lembrar, a professora Mindé se levanta e diz que ela não dava conta, que ela era contra a posição do comando e que ela queria que a greve continuasse. Aí a Assembleia exultante manteve a greve. Eu propus que o comando então fosse destituído, que a gente fosse destituído, e a Assembleia votou que não, que nós devíamos continuar comandando a greve. Isso representa um pouco esse espírito, que eu diria assim, dessas relações de confiança e companheirismo, né? E saímos todos dali na maior felicidade que a greve continuou. E nós tivemos um fato, assim, que eu diria que foi, assim, muito determinante, porque era ministro o Eduardo Portela, né, que era da Academia Brasileira de Letras, e numa das nossas reuniões com ele disse, olha, eu não sou ministro, eu estou ministro, e se demitiu. E assumiu o Rubem Ludovic, que era um estrategista militar, que as pessoas falam, agora que nós vamos ser ferrados, né? A greve com o estrategista militar. E nós ficamos assim, impressionados com a habilidade dele de conduzir a greve, né? Nós tivemos grandes ganhos. Nós participamos da criação do primeiro sindicato nacional, que foi o ANDES. Na verdade, era uma associação, né? E depois participamos da criação do PROIFES. Acontece que depois dessa greve, nós tivemos várias outras greves. Aí a greve virou
Virou um hábito. Na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro era Paulo Renato, né? Havia uma dificuldade muito grande de nós estabelecermos um canal de negociação. Acho que nós ficamos quase 8 anos sem aumento. E aí fomos entregar uma carta lá para o Fernando Henrique e o pessoal não quis deixar. E no final eles aceitaram que entrasse uma comissão para entregar o ofício. Isso também acabou dando resultado, porque veio uma GED, que era uma gratificação que não entrava na aposentadoria. Veio um HI também que não entrava. E uma das questões era a falta de verba. Você não tinha recurso. O nosso estava muito ruim. Estava pior ainda, porque em 98 eles deram um aumentozinho, mas criaram uma gratificação chamada GED. Né? Mas essa gratificação ela era ruim ainda, não era boa, então nosso salário estava muito baixo. E no governo seguinte nós conseguimos negociar para que a GED e a HI fosse incorporada ao salário. A DUF deu a sua contribuição e foi um ganho significativo, porque isso aí passou a contar para a nossa aposentadoria. Nossa principal reivindicação era a discussão do plano de carreira dos professores, mas ao mesmo tempo a necessidade de retomar concurso, a expansão da universidade, ou seja, de mudar a perspectiva que a gente estava vivendo, né? Mas havia também, da parte do movimento docente, uma radicalidade, um sectarismo em cima daquelas bandeiras que tinham sido levantadas de reivindicação. E eram muitos pontos da pauta. Mas eu achava que nós tínhamos que sentar, negociar, conversar, procurar o ministério, tentar sair daquele emaranhado nacional que a Andes nos jogava, que era o conjunto do funcionalismo público. Eu achava que não, achava que nós tínhamos que discutir as questões da universidade, tínhamos que discutir as questões dos professores universitários. Mantínhamos nossas posições, mas procurando levar um nível elevado em termos de relacionamento na diretoria. E com isso nós fortalecemos bastante a DUF, né? A transformação em sindicato vai ser na gestão posterior do professor Fernando, né? E nas gestões seguintes da professora Rosana e consolidando com o professor Flávio. Com a fundação do PROIFES, nós passamos a procurar canais de negociação em Brasília, né? E a gente sentava e negociava, e a Andes, historicamente, a Andes não assinava os acordos. E aí nós do PROIFES passamos a assinar os acordos com o governo. E com isso a gente conseguiu melhorias. Então nós mudamos a carreira, a gente tinha 4 classes de professores, nós conseguimos mais uma, que foi o professor associado. Então a missão para as próximas gestões era conduzir a desfiliação da Andes. Foi quando nós fizemos isso em 2011. A minha maior motivação, quando eu decidi me candidatar a presidente da UFG, foi continuar os projetos que a gestão anterior, na qual eu era vice-presidente, tinha começado, né? E ainda motivada pelo fato de que na história de uma entidade foi criada em 1979, apenas 2 mulheres tinham assumido a presidência. Em 2012, o PROIFES estava numa negociação muito boa. Foi tanto que a gente conseguiu a melhor negociação de toda a esplanada, teve em média 33% de aumento. Existia um cargo isolado na carreira que era de professor titular. E aí a pessoa já fazia concurso e já entrava como titular. A maior conquista, na minha opinião, foi que esse cargo foi trazido para a nossa carreira. Em 2015 foi onde também a gente assinou um acordo. Esse acordo ele foi feito também pelo PROIFES na época. Foi um acordo difícil porque a Andes, juntamente com outras categorias de servidores públicos, fundaram o FONASEF. E aí eles tentavam negociar um percentual único para todos os servidores públicos federais. E aí a gente começou a negociar com o governo. Acabou que a gente fechou em 10,8% em 2 anos. O diretor do sindicato ele não pode se agir como se o sindicato fosse dele. Ele tem que agir entendendo que o sindicato é dos filiados. Na questão da Unimed foi uma ferramenta fundamental. Você não reunia 3 professores que não discutia que ele vendeu um carro para pagar o tratamento da mãe. Isso era dramático. E a partir de um determinado momento, professor nenhum ia à assistência médica que não fosse acompanhado por um professor, por um funcionário da DUF. Então você tem um sindicato que fala, estou aqui, e o hospital ou
O médico não quer me atender. Você fica onde está ou você vai para sua casa, quem vai resolver isso é a sua associação. Embora ainda somos criticados por uma ala que acha que o sindicato não tem que preocupar com essa parte de convênio, de lazer, etc., mas a gente acha que as duas coisas devem vir juntas, né, para que o sindicalizado possa estar mais representado. Nossa sede era lá no porão lá da Faculdade de Educação, entendeu? Fizemos a assembleia e pegamos um capital e compramos uma casa na Vila Nova, minimamente as condições de acomodar os funcionários, receber os professores. Quando eu assumo, então, em junho de 93 a junho de 95, a gente então inaugura a sede, né, campestre. Era uma estrutura bastante simples, com piscina, área de camping e o campo de futebol e de areia. Lá nós começamos a trabalhar com a proposta de criar uma área de preservação ambiental. Começamos e plantamos lá logo na primeira vez 250 mudas, só de frutas do cerrado, típicas daquela região. A gente expandiu as reformas na sede campestre. A gente entrou com o projeto de transformar a sede campestre numa reserva do patrimônio natural. Essas obras da sede campestre, na verdade, elas iniciaram nessa gestão da Rosana, né, como presidente, e finalizaram na minha, já como presidente na segunda gestão, no qual faço parte. Entre 2005 e 2007, nós conseguimos fazer uma mudança na sede administrativa que facilitou muito o nosso trabalho e o ambiente ali também do Quintarte, né? Nós ainda não tínhamos uma estrutura de fazer uma reserva para o comando de greve, depois fizemos. Então, arrecadar e encontrar com as pessoas ali naquele quintal, e os professores trouxeram alguma coisa de casa, era muito gostoso ali, virou nosso Quintarte, né? Grandes discussões nasceram no Quintarte. Para mim, é uma das coisas muito importantes. Aqui, o Quintarte e o clube são coisas que precisam preservar, que é local onde a gente conversa, onde a gente descansa, onde nós buscamos energia para levar adiante a luta. Tem gente que participa mais das lutas, das assembleias, mas tem gente que participa das festas, dos momentos culturais, e cada um pode dar uma contribuição, às vezes, a depender de qual o seu maior envolvimento, né? Nós fizemos a primeira mostra multicultural Milton Santos, que era uma mostra, era um conjunto de atividades culturais, principalmente, né? Nós atraímos para cá um público externo, né, que na época não era muito comum, porque como a universidade mal tinha dinheiro para se manter, quanto mais para fazer extensão, né? Fizemos a primeira revista da ADUF, né, e conseguimos uma entrevista com um dos intelectuais mais destacados naquele momento, que era o Milton Santos, uma revista que teve exatamente por isso um impacto muito grande. Então a mostra Milton Santos, a revista em que nós fazíamos entrevista com pessoas que tinham grande contribuição e tem, né, a sociedade. Então nós trouxemos para cá o Aziz Absaber, que é um grande geógrafo, né? A ideia era fazer com que toda a universidade ficasse envolvida nessa mostra. Então Milton Santos foi isso. Qual é o tema que a sociedade quer aprofundar? Vamos fazer dentro do sindicato. A gente construiu o espaço saúde, o salão cultural e, fundamentalmente, a gente fortaleceu a luta sindical. São obras que a gente fez realmente para dar melhor condição, né, de uso para os professores. Minha mulher é fisioterapeuta. Conversando com ela, a gente começou a ter ideias de colocar serviço. Foi onde surgiu o RPG, surgiu o Pilates, surgiu nutrição, né, a fonoaudiologia e outros serviços também que a gente ofereceu na época. Desde então, a ideia sempre foi dar a melhor condição, né, deixar o professor mais satisfeito. E aí foi nessa gestão também, né, que a gente fortaleceu inúmeros projetos que surgiram na gestão anterior, né, como o projeto do Coral, Vozes da ADUF, como o Grupo Travessias, que é um grupo que congrega professores e professores aposentados. Com relação às regionais, agora às novas universidades, mesmo na primeira gestão da Rosana, sempre achei que a gente tinha que ter uma maior atuação dentro das regionais, agora dentro das novas universidades. Criamos a subsede em Jataí, criamos a subsede também em Catalão, e estamos expandindo. A nossa vantagem é essa, nós temos um contato muito direto
com um grupo grande de professores por conta desses eventos que são promovidos. E aí, nessa gestão que eu fui presidente, foi quando a gente criou, por exemplo, o Jornal do Professor, um veículo extremamente importante, democrático, que dá espaço para o debate de ideias, que é o que tem que existir dentro da universidade. Então, acho que tem que discutir. Estamos cheios de tabus que não pode ser tocado. Isso não se discute. Tem que discutir, sim. Vamos para o debate aberto, entende? No sindicato a gente tinha que ser o máximo democrático. De uma extremidade à outra, extrema direita à extrema esquerda, você teria que dar espaço igualmente a todos, porque senão você não representava o associado, a associação e tudo. É fundamental garantir canais permanentes de conversa com os associados. Até hoje a gente não pode deixar a utopia morrer, né? Porque se a utopia morrer, a gente morre junto. E hoje eu vejo que a universidade ela vai ter que compreender de que ela existe em função da sociedade. Não pode ser um projeto só pessoal. O sindicato tem que servir para os professores, para o que eles quiserem fazer lá dentro. A ADUF é um espaço hoje que circulam por dia aqui em Goiânia mais de 400 professores diariamente, né? Porque são várias atividades. Hoje a gente tem lá todo mundo praticamente dentro da universidade faz alguma coisa dentro da ADUF. Ou está lá no espaço de saúde, está no espaço cultural, ou está na sede campestre, ou seja, está usando realmente o espaço que foi construído para eles, né? Que foi desenvolvido para eles. A ADUF cresceu muito, hoje a ADUF é uma estrutura que talvez seja a melhor das universidades federais. Basicamente eu passo mais tempo na ADUF do que até na minha própria casa. É o sonho de uma juventude goiana de estudar na UFG. Depois fazer parte de uma contribuição na formação dessa instituição, eu me considero uma pessoa privilegiada. A relação, ela passa a ser uma relação da família, né, com a ADUF. Essa relação afetiva que foi se construindo. E isso não terminou. E eu me sinto muito acolhida lá. Agora eu me sinto à vontade para ir, porque eu era muito de oposição. Porque eu realmente gostaria de uma atuação mais ativa da ADUF. Ela tem tudo para isso, ela tem um quadro, a universidade tem um quadro fantástico, né? Minha vida está aqui, né? Eu tive ligado ao sindicato desde que eu entrei aqui. É uma instituição com a qual nós convivemos há 40 anos. E como nós participamos da criação, nós nos sentimos um pouco responsáveis. Fico, às vezes, até emocionado quando eu venho aqui e vejo os resultados, assim, de como cresceu, de como todo mundo investiu e vestiu a camisa, né? Às vezes de ver minha foto ali, você faz parte dessa história, é muito legal, né? É uma história de sucesso, né? Tem dia que eu me realizo aparecendo aqui. É uma forma de realização pessoal. A gente tinha, mais do que uma relação política, né? A gente tinha uma relação pessoal. Hoje eu não tenho dúvida que a ADUFG Sindicato é a entidade da nossa categoria mais bem estruturada no país.